Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer estar aqui novamente com vocês e ter vocês aqui comigo. Voltamos à aula revelando o oculto bíblico, lembrando que estamos chegando ao final das explicações ocultas, revelações ocultas das palavras do texto bíblico que eu escolhi, né, para mostrar a vocês, e quem quiser que faz a sequência do dicionário, né, estamos entrando na letra T, terminando, que não é no T, evidentemente, vou entrar nos textos bíblicos, explicando capítulos e versículos, da mesma forma como o significado das palavras, que eu creio que vocês até hoje tenham entendido, né, e possam pôr em prática. Vamos lá. Outra coisa, lembrem-se, deem um like no positivo, não dói o dedo, ajuda o canal, cliquem no sininho preto para receberem notificação quando eu posto um novo vídeo. E muito importante, inscrevam-se no canal e compartilhem para que outros cheguem a esses ensinamentos. Ok? Iniciando. Tabernáculo, uma estrutura temporal que consta em 2 Coríntios 5, 1, 4, 2 Pedro 1, 14. É a morada corporal de Jesus. Mas não é isso. Está em João 1,14. Representa o lugar onde o Deus bíblico faz sentir sua presença. Mentira. O Criador faz sentir sua presença. Continua em 2 Pedro 13,6, 15,5 e 21,3. No oculto, representa o corpo humano, ou seja, a estrutura temporal, porque você fica nele por algum tempo apenas. Por isso, diz a morada de Jesus, é apenas uma simbologia de que somos Jesus. Por isso, mora no corpo físico, que representa ele crucificado no corpo. E como sempre ensino, Deus não é o Criador, mas ele se manifesta quando você se coloca na retidão, o Criador. Outra, tabernáculo de Davi, corpo está em nós, na genética, a fim de nos levantar. No oculto, apenas mais um personagem discutível, pois sua história, como sempre, dos personagens bíblicos, é confusa. O nome Davi significa amado, e como podemos ver, ele é amado até hoje pelo povo hebreu. Outra, taça cheia de água do orvalho caindo na lã. Conhecimento, entendimento, sabedoria que usamos e os espíritos de luz recolhem, assim como o Criador. Talento, conhecimento, sabedoria e entendimento. No oculto é o mesmo que dízimo, pois representa o que você oferece ao Criador com suas atitudes conscientes. Outra, talha cheia de água, nascer na terra, encarnar, útero materno. No oculto podemos dizer também que é o acordado, o humano acordado, ou a alma que acorda dentro do corpo humano, né? Está com a consciência expandida, ou seja, cheia de conhecimento e entendimento, tendo com isso o discernimento, a água da vida. Consciência cheia de água,
ou o conhecimento da luz. Talhas de pedra, homem encarnado com o coração duro ou em pedra. Tampa da panela, estamos em Cristo, voltados a Ele, tirando a tampa da panela, desbloqueando a mente, desfazendo-se do ego. Tanque de Betesda, nascimento na terra, estrela de 5 pontas, Betsaida em grego, casa da misericórdia, piscina em forma retangular, medindo 120 por 60 metros. Então, 120 é a terceira dimensão do homem que vivemos, voltados à espiritualidade. E 60 é o 6, começamos a fazer o equilíbrio, e o 0, que é o início da elevação. Tanque de Salomão, que também está errado aqui. Salomão é o lado contrário. Então seria tanque de sangue, né? Tanque de Betesda é tanque de cura, Siloé, 5 pirâmides, 5 pavilhões, é o Cristo. Significa antes de entrar na terra, corpo, seco, deserto, sem água, entrar na água do mar, Mar Vermelho, que aí sim corresponde ao de Salomão, ou entrar no tanque do conhecimento, da palavra viva, da água viva. Tanque de Siloé, o enviado, diz o texto bíblico, estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Quem pode provar que ele disse isso? Tendo assim falado, cuspiu no chão, porco, e fazendo lodo com o cuspo, como consta, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou com a visão. Tanque de Siloé é o tanque da expansão da consciência, é a representação do acordamento, onde o cego humano passa a ver o mundo espiritual e voltar-se às coisas do espírito da verdade. O Cristo vivo. Tapeçaria, andar na paz e saúde espiritual, andar em conduta como ser de luz. Tecer a roupa que vamos usar, dedicarmos-nos ao crístico. Em verdade, estamos criando condições para voltarmos ao plano dimensional de luz. Voltarmos ao que chamamos de plano espiritual. Ok? Outra, temor. Não é medo, é respeito ao Criador dentro de você. Não o respeito que ensinam as religiões, pois ensinam a respeitar mentiras. Templo. Esse termo aparece 16 vezes no Apocalipse. Simboliza a habitação eterna de Deus em meio ao seu povo. Está em Apocalipse 3, 12, 7, 15, 11, 19 e 21, 22. No oculto é mostrado que o texto é equivocado, pois no corpo físico não é a morada eterna do Criador, mas sim enquanto encarnados. Até pode ser de Deus que eles ensinam, que é um símbolo mentiroso, pois está em meio ao seu povo, que é o ser humano dormente. Ok? Outra. Templo do Espírito Santo. Dizem erroneamente que é o coração, mas é a consciência divina. Por isso é o Criador, o Cristo manifesto. Esse é o Espírito Santo. Templo se parte ao meio.
dualidade, bem ou mal, dividido, no oculto ou humano que não sai de cima do muro, anda e para, acorda e dorme, repetidas vezes. Tem dúvidas quanto a que caminho seguir. Templo, dizem que é o nosso coração. No oculto, o templo é nossa consciência. Tempo, um período ou cronologia mensuráveis, vivenciados dentro da consciência de uma espécie em um dado comprimento de onda de luz. Em termos do Ein Sof hebraico, tempo e espaço não existem. Outro, tempos determinados, estar em espírito ou estar em matéria. No entanto, se são determinados, não existem provas. Isso é apenas dedução humana. Outra, tenda, corpo físico, onde se manifesta o espírito de luz, quando acordado. Outra, Teófilo, o que segue e estuda os preceitos crísticos do Antigo e do Novo Testamento e apócrifos. Ocultista, hermetista, Theo igual a Deus, na linguagem deles ensinando, né? Do grego. E filo, estudo. Quem entende e estuda a ciência de Deus. E quem disse que eles entendem a ciência de Deus? Para começar, que está errado Deus. Muito menos eles entendem a ciência do Criador. Não é filosofia, porque esta divaga sobre um tema e no Testamento ensina-se verdades espirituais sem divagação. Mas para quem tem olhos para ver e vê, e quem tem ouvidos para ouvir e ouve. No oculto deveria ser aquele que entende a letra viva, ou que se vê, ou ouve o espírito de luz. No entanto, não representa nenhum humano que estudou e ensina as religiões conhecidas, pois todas têm origem na mentira. Portanto, Teófilo é o que ensina na verdade, não a verdade que ele aprendeu e acredita. Como eu digo sempre, a verdade verdadeira, que é você sair da loucura humana, libertar-se da prisão mental. Outra, ter comigo a mesa, genética, junto comigo em Cristo, comendo o alimento do Espírito, recebendo a água ou o suco da vida. Né? Então eu vou ter com ele a mesa onde comemos junto. Ok? As coisas da luz. Terra, como somos designados pelo plano espiritual, uma célula temporal, eles dizem, dentro de 9 células existentes. Quem pode provar? Nosso corpo, carne, mundo espiritual, céu, túmulo, espírito, mulher, Jesus crucificado. Olha a loucura! Cala a boca! A consciência planetária em uma estação física de vida, o que é diverso dos extraterrestres, que conseguem circunnavegar livremente. É claro, quando sairmos do corpo, nós também. Depende se você acordou. Porque se não acordou, vai ficar preso em outra dimensão, em outro local. De acordo com a sua vibração na hora do desencarne. Quer dizer, eu entendo e acredito assim. Se é assim, aí já é outra história.
Usado como qualificativo, terrestre refere-se à consciência terrena ou tridimensional, o planeta no qual vivemos como espécie biológica, chamado pelo plano de luz superior de planeta Ur, ou estação Ur, ou planeta de população de nível 1. Quem ensinou isso? De onde eles tiraram isso? Eles ouviram um extraterrestre falar isso e simplesmente acreditam. Originalmente era ordenada em nome do Pai Criador. Criador, não criador. Criador significa aquele que criou tudo em primeiro lugar. Criador são os que repetem tudo que ele criou. Mas foi interceptada pelos caídos, que aplicaram a sua lei de vibração a esta criação. Ó, mente do humano, onde é que vai parar? Por terem os habitantes originais, nossos pais na genética dessa estação, violado leis superiores cósmicas. E que leis são essas? Os espíritos de luz intervieram e confundiram a linguagem, que é explicado já a Torre de Babel, a confusão mental. Cada um quer falar do seu jeito. Isso é falar as línguas. Do homem de tal maneira que até o dia de hoje, este não consegue usar ou aplicar os segredos das vibrações orientais de luz com as ocidentais de luz. Contudo, através do amor do Pai, que não é Pai, é nosso irmão maior, expresso no Cristo, em breve haverá a redenção. Os selos serão rompidos para a nova era. Por esta violação, nós nos crucificamos dentro da consciência tridimensional. Viu, Jesus? No oculto é simplesmente o homem encarnado sob o jugo do mal, que é a sua própria mente. Toda a descrição, como sempre, é apenas uma forma da mente humana tentar explicar algo que não entendem até hoje. Terra de Canaã. Terra ou planeta Ur. Lugar que deveria ser luz, mas é apenas uma prisão para que cumpram suas penas. Isso é o que dizem, né? E parece que é verdade, pelo que a gente vê, né? Quando a cabeça está aberta, né? Vamos lá. Terra dele. Dele é do mal. É a Babilônia, trevas, espíritos satânicos ou trevosos, almas encarnadas como humanos. Na nossa encarnação, no nosso meio, está cheio de trevoso, né? São os piores da raça. Como eu já expliquei para vocês, muitos são a rapa do tacho e outros são aquela casca que fica grudada no fundo, né? Cascadura. Entenderam? Vamos lá. Terra dos caldeus. Terra, nosso corpo, ou humanos lunáticos. Outra, terra seca, deserto, sem luz, sem conhecimento espiritual, trevas, escuridão, o humano cego e surdo, sem entendimento. Outra, teu irmão, tanto da luz como das trevas. Em essência, fomos criados iguais. Suposição de que viemos da mesma forma, porém não da mesma fornada. Por isso, tanta confusão mental. Luta entre a mente e a consciência. Entenderam? Todos viemos. Só que não veio tudo de uma vez. Os que vieram, cada um estava numa vibração parecida com a da outra. Por isso tem tanta bagunça. Né? Então sai um
pão italiano do forno, aquela maravilha, que não é tão maravilha assim, né? No caso da espiritualidade. Aí faz outro pão, sai meio tostado. Aí faz outro, sai meio queimado. Entendeu? Faz outro, sai cru. É isso aí. Vamos lá. Tirar a gordura, excessos, ego inflado, desfazer-se das mazelas do ego, limpar-se. Infelizmente, o que mais vemos são pessoas cheias de gordura ou que adoram serem bajulados. Outra, tirar os sapatos do pé ou dos pés, não pisar em sujeira, estar limpo, o mesmo que tirar as alparcas, estar em oração, em meditação, na presença do Criador, na presença da luz. Tirar os sapatos dos pés, acabei de falar, né? Repetir. Comunhão com o divino, entrar em solo sagrado. Comunhão em oração meditativa, ok? Toalha com que estou cingido. Estar com conhecimento e sabedoria crística. Estar limpo, estar são e santificado. Toalha que estou cingindo. Adquirindo conhecimento, buscando conhecimento e entendimento para a libertação da prisão carnal. Tocar as vestes de Jesus, que está errado, é tocar as vestes de Cristo. Conhecimento, adquirir um conhecimento, sabedoria, porém o correto é tocar, como eu disse, as vestes do Cristo, se posicionar para a luz. Tocar na língua, fazer falar, entender a língua do Espírito de luz. Por isso que vocês não entendem a língua do Espírito, porque a língua do Espírito é a que todos nós falamos. Só que aqui na Terra existe a confusão mental. Existem muitas línguas, porque não entendem a língua do Espírito. Ok? Tocar os chifres do carneiro. Convocação, tocar assim, ó. Não é pôr a mão no chifre. Convocação para a luta. Nós, para derrotar as trevas e permitirmos que as energias regeneradoras trabalhem a nosso favor. É mesmo que trocar esqueci agora, a trombeta para derrubar as muralhas. Todas as portas foram abertas. Desfez-se tudo com o que os prendia na matéria. Entendimento pleno. Ok? Todos a uma. Todos ao mesmo tempo. Falar a mesma língua. Todos os dias. Todas as vidas. Muitas idas para outra dimensão e volta à prisão. Tomar a ceia. Mostrar nosso corpo para o Cristo, ter consciência do Criador na verdade, sem crer em falsas crenças. Tomar do cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Entenderam? Agora aqui tomar do cálice é ter Cristo em verdade. Não é o sangue, entendeu? Sangue da matéria, sangue do corpo. Beber da água do conhecimento. Beber o suco de uva, que representa a videira, ou a árvore da vida, como também a oliveira. Tomar muito vinho. Viver muitas encarnações, pois o vinho é erroneamente ensinado como o sangue de Cristo, que na verdade
é o sangue de Lúcifer, pois o sangue de Cristo é o suco de uva, pois o vinho tem fermentação, ou seja, ego. Entenderam? Apesar de já explicado, repetindo porque está na letra T, Torre de Babel, mudança de linguagem, homens edificando o espírito, se desfazendo das mazelas da encarnação, elo cortado pelo plano superior de luz, para que o homem não entenda-se mais a linguagem usada entre eles. Porque houve a interferência dos caídos. Nós somos os caídos. Na raça humana, foi codificada para que alguns poucos pudessem entender. Quando, por conta própria, resolvessem sair das mãos dos caídos, ou seja, resolvessem sair da prisão de si mesmos, rebelando-se contra eles, contra si mesmo. E esse, quando pede ajuda ao nosso irmão maior, o Criador, ou plano de luz, de coração puro e limpo, paulatinamente lhe vai sendo abertas as portas do entendimento crístico. Mais uma tese para disfarçar a alma caída, criando a informação de que seres malignos interferiram para que o espírito maldoso fosse culpado, quando a realidade é de que o próprio homem é o caído por si mesmo. Como já explicado, Torre de Babel significa confusão mental, né? O homem queria chegar a Deus construindo uma torre de concreto, de tijolo, de barro, que nunca chegou lá, né? Pois sempre tem um raio na cabeça que confunde tudo, né? Aí o cara quer tirar uma flecha achando que vai alcançar o Criador. Cala a boca, está aqui dentro. Topeira, ignorante, aquele que anda sob a terra. Entenderam? Reino satânico. Touro, animal que não ara a terra. Feroz, humano dormente, em ignorância. Touro é o símbolo do poder financeiro, de bancos, de igreja e de governos. Tanto é que é o símbolo que foi colocado lá nos Estados Unidos, né? Na região onde tem todo o poder financeiro, e agora foi colocado na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, para seguir, né? Está na cara, né? Não precisa nem dizer. Traição. Judas, quando a pessoa briga e tem vícios voltados à materialidade, estando traindo o Criador. Desculpem. Trajes festivos, roupas novas, alma liberta, dia da transmigração. Transformar chumbo em ouro, transformar a terra, o próprio humano, em espírito de luta e sabedoria. Por que chumbo em ouro? Conforme a história de Hermes Trismegisto, a pedra de esmeralda ou a pedra filosofal de Nicolas Flamel, em verdade, estão representando o estado da alma encarnada. Enquanto dormente, que eu também já expliquei, né? É chumbo, é pedra, depois passa a bronze, cobre, que é o vermelho do sangue, depois passa ao prata, até ser transformado em ouro, que é se libertar, estar na luz, ok?
Enquanto dormente é chumbo, e quando acordado é ouro. Diamante, entendeu os significados? Vamos lá. 3 arcanjos foram a Jó. Impossível. O mesmo que 3 reis magos. Miguel, Gabriel, Rafael. Ou Elifá, o temanita, Bildade, o suíta, e Zafar, o naamatita, que são os 3 reis magos. Almas encarnadas na terceira dimensão. É o que eles representam. Entendeu? É uma metáfora para quando você começa a acordar. Ok? 3 casas. Aqui diz 3 encarnações, mas é a terceira dimensão. Eles dizem assim: a primeira é trevas, a segunda é luz, a terceira espiritual, encarnação, acordamento e sublimação. Só que está errado, né? A primeira já é luz, pois é antes de nós virmos. Aí caímos, viramos trevas, ok? Depois a jornada é você se dirigir ao espiritual até virar luz novamente, ok? Que é encarnação, acordamento e sublimação. É deixar o corpo, ir para o espírito e não voltar mais para a carne. 3 dias, tempo para acordar. A alma sofrendo em corpo físico até acordar e libertar-se para a luz. 3 filhas, almas encarnadas na terceira dimensão. Trevas, onde Deus estava. Perceberam? Fechar os olhos e a mente. Silêncio na mente. Porque eles dizem aqui que Deus está na sua mente. E quem está na sua mente é a consciência do Criador e uma luz atrás do coração. 13. 13º apóstolo, ou Cristo. 12 toques do chofar, convocando-nos para a guerra, e um toque para o mestre. Ou seja, 1 mais 3 é 4. Já expliquei o que é o 4. Já explicado, o 4 representa estar encarnado, sujeito às 4 forças da natureza. O homem ao quadrado, preso num cubo que também é o 6. Tribo de Levi. Tá pegando hoje, hein? Tribo de Levi. Não estão entre as 12 tribos de Israel, porque são levitas, satânicos, pois como diz no texto bíblico, Levi, por isso era um levita, ou aquele escolhido por Deus para cuidar do templo. Portanto, quem cuida do templo, que é o corpo carnal, é um levita, ou todo tipo de clérigos. E outra história, quem disse que o Criador convocou ele para cuidar do templo? Entendeu? Trigo é a representação de Cristo, porém o Cristo vivo. Jeremias 23, 28, Mateus 13, 24, 30. Este símbolo está representado como a primeira necessidade da alma para a vida, associado ao juízo. Está em Juiz 6, 6, 18, 13. O acordamento, o trigo sem fermento, alma limpa, sem ego, conhecimento quando separado do joio.
Joio são as impurezas que o humano comete, né? Toda a baboseira do ego, ou da confusão mental. 6 trigos do lado esquerdo é o homem. 4 trigos cortados, o ser fazendo o equilíbrio. 3 trigos juntar com os 4, que é igual a 7. É a roupa azul. Torna-se 3 trigos dourados. Coração, Espírito Santo que ensina. É o 7, que é o Criador manifesto, ou crístico. Trindade, a Santíssima. Uma explicação mais aprofundada é a que está ligada aos escribas bíblicos. Pai, é a pineal. Olha, prestem atenção nisso, hein? Pai é a glândula pineal. Não tem nada a ver com o Criador. Filho é o tálamo óptico. Espírito Santo é a hipófise. Perceberam? Está tudo na cabeça. É aqui a confusão e a luz. A mente e a consciência. É o chakra coronário, em plena atividade. Número 13, equivalente do acordamento no Cristo. O terceiro dia da ressuscitação ou ressurreição. Exemplo dos 3 dias. Pai, 11 apóstolos e Cristo, 12, sendo 1 mais 2, 3. E 3 é o número do Espírito crístico na terra. Filho, 12 apóstolos, incluso Judas. E Cristo é o 13, sendo 1 mais 3, que é o 4. E 4 é o número da matéria. Queda, os 4 elementos da natureza. Espírito Santo, 12 apóstolos, mas com Matias, que ficou no lugar de Judas. Judas e Cristo, ou seja, Judas e Jesus, né? E Cristo, 1 é 14, sendo 1 mais 4, 5, o número do Cristo manifesto em nós. Estrela de 5 pontas, o pentagrama de ponta para cima. Ou o homem voltado ao espírito de luz. Outra, trombeta. É o terceiro toque de chofar, convocando o exército de Deus, o mesmo que tocar, né, como eu já expliquei, porém não é nem exército e nem Deus, mas o chamado individual, quando a ficha começa a cair. Se alguém não entender o que significa a ficha cair, antigamente, antes dos cartões, os orelhões eram com fichas. Então, você punha a ficha cai. Aí ficou como sinônimo de cair a ficha, você se tocar. Quando a alma começa a se cansar da encarnação e principia a buscar a luz. Isaías 27, 13, Zacarias 9, 14, 1 Tessalonicenses, primeiro, né? 4, 16, Apocalipse 1, 10, 8, 2 e 9, 14. A trombeta era utilizada para muitas convocações. Trombetas do massacre. É o 7º toque do chofar, anunciando a mão de Deus, ou do Criador, para destruir os involutivos. Involutivos não existem. O real significa a alma acordando o Cristo e principiando a limpeza, início do combate à própria mente. Trombetas também são rolos de pergaminho, onde foram escritas as leis do Espírito Universal. Porém, nada provado de quem escreveu ou se fato foi escrita pelo Criador. Pois, como já é explicado, para que ele iria escrever leis, se criou a lei de causa e efeito? E quem garante que foi ele que escreveu o que eles dizem? Trono, o centro para os programas de criação de Yahvé. Isso é do hebreu.
Isso é o que escreveram e ensinam até hoje e nada provam. Trono de Deus dentro de nós, quando voltados para Cristo, alma encarnada, pois Deus é o mal no homem, assim como Lúcifer e outros. Quando você se volta ao Crístico, você senta no trono com Deus. Túmulo. Acorda, se levanta do túmulo, que é o corpo físico, também já explicado. Túmulo caiado. Caiado, você sabe o que é? Passar cal na parede, né? Então, é passar cal em você, entre aspas. Disfarçado, duas caras, branco por fora e negro por dentro. A grande maioria dos humanos, principalmente os religiosos. Túnicas, roupas, corpos humanos físicos. Trocar as túnicas, ou trocar de corpos, reencarnar, ou equivalente a 490 encarnações. Vestir-se de luz é a túnica espiritual. Túnicas de pele é o corpo físico. Turba, turbado, confuso, sem entendimento, cria confusão, deixar confuso, pensar em não entender. Mente, perturbação mental. Turíbulo, vaso em que se queima incenso, corpo humano onde se queima para as trevas ou para a luz. O mesmo que incenso e dízimo. Ok? Espero que estejam entendendo os significados, pois quase todos têm sempre o mesmo significado. Assim como as histórias do texto bíblico, ou contada na Bíblia, mudam os personagens, mas são sempre a mesma história. Portanto, tudo que ensino é para que tenham base para entender a Bíblia ou qualquer outro livro religioso, de qualquer outra crença, porque todos têm a mesma origem, sendo traduzido e reescrito por homens de várias nacionalidades, mostrando a confusão mental entre todos eles, ou o desejo profundo de enganar para ganhar. É hora de não subestimar esses senhores. Já mentem aos homens há milhares de anos. E o homem, em sua prisão mental, continua acreditando. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula, fraternalmente desejando a todos que se faça a luz em vosso caminho. Assim seja. Até breve.